Vamos aprender agora a utilizar um recurso no Excel que se chama Smart Art. Para acessá-lo, basta vir aqui em cima em Inserir, na aba Inserir, e aqui em Ilustrações tem a opção Smart Art. Basta dar um clique no Smart Art que vai abrir as opções para a gente escolher o tipo de elemento gráfico que nós queremos utilizar no momento. Então nós temos aqui na lista que nós temos na esquerda, existem vários tipos de elementos gráficos. Aqui em tudo, engloba todos os tipos. A gente tem aqui, por exemplo, blocos de informações, que são blocos que a gente pode necessitar em algum tipo de trabalho, com uma caixa de texto dentro de cada um deles. A gente pode escrever alguma informação. Por exemplo, vou usar isso aqui como exemplo, te dar um OK. E aqui, gente, percebemos que ele nos deu 5 retângulos e dentro de cada um tem um texto. Então a gente pode utilizar como exemplo em cada um desses blocos para algum tipo de informação que a gente queira passar, e ele fica dessa forma, como elemento gráfico. Nós temos também outras opções, por exemplo, listas, vários tipos de listas diferentes. Processos, por exemplo, algum tipo de processo industrial, a gente tem a opção. Nesse caso, por exemplo, a gente dá um OK nesse tipo de listagem. Ele vai criar aqui 3 retângulos, e cada um com uma setinha, como se fosse um processo industrial mesmo. A gente pode colocar aqui, por exemplo, matéria-prima, produção e venda. É muito usado na área empresarial. Nós temos outras opções também aqui no Smart Art. Por exemplo, o processo de hierarquia. A gente vê muito isso dentro de empresas. A gente tem, por exemplo, essa opção de organograma, onde nós podemos inserir aqui as funções dos funcionários, estão atrelados a qual área. Isso é muito utilizado em empresa. Nós temos também aqui no Smart Art matrizes. A gente pode utilizar também pirâmides. A gente vê muito isso, por exemplo, em nutrição, né? Aquela pirâmide nutricional. Então a gente tem várias opções. Então nós vamos usar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um processo, né? Vamos utilizar um processo básico, com 3 opções de escrita. A gente dá um OK. E aqui a gente pode colocar o texto. Vamos colocar aqui, por exemplo, matéria-prima. Pode perceber que automaticamente ele reduz o texto de acordo com o espaço que a gente tem aqui dentro. Podemos usar aqui como produção e venda. Esse é um exemplo muito básico, mas a gente consegue entender como é que ele funciona. Dessa forma, ficaria assim. E nós podemos formatar tudo isso como se fosse uma figura qualquer, por exemplo. Aqui em cima já vai abrir a opção de design. Nós temos aqui vários tipos de design diferentes. Podemos mudar as cores em várias cores diferentes. Então a gente tem bastante opções usando o Smart Art.